Eu fico impressionado, Anselmo, como o Piauí foi uma região tão rica, eu não sabia. Ele alimentava, a região do Piauí alimentava o Nordeste e o Norte, era produtor de charque. Um dos líderes da Parnaíba, o Simplício, ele tinha uma orquestra particular só para ele. Ele tinha inúmeras propriedades, 5 navios, e ele deu de presente para o imperador, para o Pedro I, um cacho de bananas de ouro maciço. E o Brasil não conhece bem essas histórias, né? Até hoje, velho, até hoje. Quer dizer, eu costumo brincar o seguinte, que muita gente aqui no eixo Rio-São Paulo acha que só tem vida inteligente por aqui. Né? Mas, na verdade, a gente conhece muito pouco o que se passa, o que se passou fora dos grandes centros. Né? O Evaldo Cabral de Melo, que é um grande historiador brasileiro, muito focado na presença holandesa lá no Nordeste, ele disse que a história que se conta, a história oficial, é uma história muito passada só aqui em São Paulo, no Rio, em Minas. Entendeu? E que o Brasil não conhece a história de outros lugares tão interessante, o caso da Batalha de Genipapo, a quantidade de pessoas que morreram, enfim, uma história impressionante e muito pouco conhecida. Despertando as correntes nativas em louvores para o Deus Sol. O confronto começa às 9 horas da manhã do dia 13 de março de 1823 e dura 5 horas, acaba nas 2 horas da tarde. Agora, o Fidié era um sujeito esperto, ele tinha noção muito de estratégia militar. Então, primeiro, ele percebe que os oponentes brasileiros não estavam preparados para resistir. Eram vaqueiros, eram vereadores, juízes e assim por diante. Não tinha treinamento militar. Não tinha armamento, usavam espingardas passarinheiras, machado, foice, peixeira, aquelas facas com pontiaguda, ou seja, não tinha condição de resistir. Então eram pessoas que foram mesmo levadas a participar pelo ufanismo do momento mesmo. E, a maior parte desses homens de Campo Maior, dos piauienses independentes, né, eram homens roceiros que lutaram realmente com foices e facões. Daí o título da minha história. Sua coroa é de ouro, o meu chapéu é de palha, a sua cota é de malha, o meu gibão é de couro. Sua justiça é no foro, minha lei é o consenso. Sua justiça é no foro, minha lei é o consenso. E aqui o povo se reuniu na sede da vila de Campo Maior, na frente da igreja de Santo Antônio. Essa narrativa é muitíssimo conhecida, está documentado, tanto se refere a isso um lado quanto o outro. O povo se reúne desde a madrugada, uma mobilização, sabedora a população de que Fidié se aproximava. A ideia era interceptá-lo, e o local estratégico, se sabia, era a passagem do riacho. Os brasileiros fizeram uma linha de defesa do outro lado do rio Genipapo, tinha uma estrada que bifurcava, e o Fidié divide, a cavalaria vai para um lado e a infantaria para o outro. Os brasileiros acharam que era todo o grupo português vinha por uma outra estrada, e se fogem, se concentram num único flanco. Aí o que o Fidié faz? Ele retorna e posiciona 11 canhões em cima dos brasileiros e despeja uma chuva de balas. Então, quando cessou a fuzilaria, às 2 horas da tarde, a Caatinga, era uma floresta de carnaúba, aliás, até hoje está lá, é um lugar bastante desolado, estava coalhado de cadáveres brasileiros. Então, morreram cerca de 200 brasileiros contra apenas 16 portugueses. E o Fidié fez mais 542 prisioneiros brasileiros. A excelência da Virgem, ó Mãe de Deus, rogai por ele, Mãe de Deus. Foi o que a gente chama uma vitória de pirro, porque o Fidié percebeu o seguinte: não dava para segurar, para controlar a ordem em favor de Portugal mais não, ou seja,
A resistência foi tão obstinada dos piauienses e cearenses que ele ficou assustado. Ele falou, eu não vou conseguir. Não adianta eu ir para Oeiras, até porque durante a batalha ocorreu um fenômeno curioso. Alguém roubou toda a bagagem e a munição do Fidié. Os brasileiros, ou seja, enquanto havia o confronto nas margens do rio de Genipapo, um grupo cercou por trás e foi lá e roubou. Então, ele ficou sem munição, sem suprimentos, sem uniforme, sem nada. Mas aí chega uma novidade. As cortes constituintes tinham sido destituídas em Portugal por um golpe absolutista chamado Abrilada, do filho mais novo do Dom João VI, o Dom Miguel. Então ele dissolve as cortes constituintes e reinstala o pai Dom João VI na condição de soberano absoluto de Portugal. Então a causa pela qual o Fidié lutava tinha desmoronado, não tinha mais sentido. Aí então ele se rende, é enviado ao Rio de Janeiro e chega aqui, ele é despachado pelo Dom Pedro de volta para Portugal. Inclusive o Dom Pedro respeita o Fidié, o Dom Pedro não trata ele como um adversário derrotado. Ele reconhece no Fidié um oficial bravo que tinha lutado por Portugal, só que do lado errado, né? E depois da batalha aconteceu ainda muito derramamento de sangue no Piauí, inclusive. Houve uma caça aos portugueses aqui. Haviam portugueses presos em Campo Maior e nós piauienses que perdemos na debandada, fugindo de Fidié, com ódio dos portugueses, nós passávamos pela prisão e íamos matando os portugueses. Os portugueses estavam presos, havia prisioneiros que estavam sendo mandados para Oeiras, e nós fomos caçá-los no meio do caminho para matar os portugueses. O povo queria liberdade. O Piauí é um estado que no século XVIII se levantou todas as categorias, digamos assim, que se diria hoje de trabalhadores, todas as categorias de baixo, vaqueiros, roceiros, arrendatários, índios, escravos, se levantaram no século XVIII aqui, numa emergência de caráter popular muito intensa. Os piauienses, nós tínhamos um sentimento muito parecido no Brasil inteiro, que era de manter a independência do Brasil, a unificação. Então, a Batalha do Genipapo foi importante para a unificação do Brasil no mapa que a gente tem hoje, a definição do mapa. Nós queríamos a nossa independência, queríamos nos governar e queríamos criar essa nossa identidade de brasileiro. O Daniel Huck, ele é vocalista do conjunto Rock Moreira aqui de Teresina. É engraçado, vocês jovens conhecem a Batalha do Genipapo? Conhecemos. Na verdade, desde crianças, a gente é instruído nas escolas, por todo o estado, a importância da Batalha do Genipapo para a história brasileira e para a história do próprio estado. O que definiu também nossas relações com nossos estados vizinhos, Maranhão e Ceará. E tudo isso foi uma coisa que mostrou muito, está muito entranhado na cultura aqui do estado, na música, no teatro. Tem várias músicas que citam a Batalha do Genipapo, porque é uma questão que dá orgulho, autoestima para o piauiense, para o nordestino, e que faz a gente entender a nossa importância dentro do processo de independência do Brasil. Ao norte do estado, ao nordeste do Brasil, às margens do Genipapo, no leito seco do rio, o matuto veio armado, com coragem e facão, lutando contra soldado, contra tiro de canhão. 100% Teresina, 100% Piauí, 100% Parnaíba, 100% Rio Puti. Mandaram chamar, queriam ver Tamaqui, 100% Zona Norte, 100% Bariri. Mandaram tocar, escuta só o VI, esse é o momento forte, é pra que a juiz 100% Piauí, 100% Parnaíba, 100% Rio Puti. Mandaram chamar, queriam ver Tamaqui, 100% Zona Norte, 100% Bariri. Mandaram tocar, escuta só o VI, esse é o movimento